Liturgia do dia 13 de julho de 2022, quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Memória de Santo Henrique. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Assíria: realizei isso pela força de minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão espalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra. E não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 93. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo, e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam, e assassinam o pobre e o órfão. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Eles dizem: o Senhor não nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. O que fez o ouvido não ouve, quem os olhos formou não verá, quem educa as nações não castiga, quem os homens ensina não sabe. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor
Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. E não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, temos um oráculo que deve ser entendido no contexto da iminente ameaça da invasão assíria. O rei de Judá, Acais I, e o seu filho Ezequias, depois adotam políticas diferentes diante da superpotência estrangeira. Acais opta por uma aliança vassalagem, Ezequias pela oposição. Mas ambos não escutam Isaías, que prega a fé em Deus, como garantia de estabilidade e de segurança para o reino de Judá. O profeta vê, cada vez mais, a Assíria como instrumento de punição usado por Deus para advertir o seu povo e chamá-lo à conversão. Assim, lança um dos pilares básicos da teologia bíblica. Tudo está nas mãos de Deus. A criação e a história estão submetidas aos seus desígnios. Para melhor se fazer compreender, o profeta descreve antropomorficamente a Deus, como se fosse uma pessoa ofendida e ultrajada, e o seu povo espezinhado como o pó dos caminhos. A situação não podia durar muito. Se Judá não compreendia o papel da Assíria nos planos divinos, menos ainda Assur o compreenderia. Nunca lhe passaria pela cabeça ser simplesmente instrumento de um Deus estrangeiro, mas enganou-se, diz Isaías, teólogo da história. A grandeza de um povo, Judá ou outro qualquer, não está na política ou sabedoria humanas, mas na fidelidade aos desígnios de Deus. A história veio a confirmar os oráculos de Isaías. O texto que hoje escutamos no Evangelho é como se fosse um meteorito caído do céu joânico. Jesus louva e dá graças ao Pai por atuar de modo tão diferente da lógica humana que exalta o poder e a força em qualquer âmbito da existência. Jesus verifica que são os pequeninos que se beneficiam da revelação do Pai. A revelação da paternidade divina, de que Deus é Pai, sobretudo de Jesus, e por meio dele dos crentes, é o núcleo fundamental da pregação de Jesus. Na paternidade divina está resumido tudo quanto poderia dizer-se da relação de Deus com os homens. Na filiação divina está resumido tudo o que poderia dizer-se da relação dos homens com Deus. É, pois, o melhor resumo do Evangelho. O evangelista aproveita a ocasião para declarar a consciência de Jesus e a fé da Igreja no mistério das relações trinitárias. O Pai, por amor,
dá tudo ao Filho, que por amor tudo acolhe e tudo restitui ao Pai. O movimento eterno de dom recíproco entre o Pai e o Filho permanece incognoscível à criatura humana, ou seja, impossível de se conhecer. Todavia, por obra do Espírito, efusão perene de amor, o Pai torna-se acessível no Filho e revela-se a si mesmo. Tal manifestação é incompreensível à sabedoria humana. Só quem se torna pequenino, disponível a entrar na lógica da gratuidade de Deus, pode compreendê-la. O homem que recusa a Deus fecha-se no gueto dos seus instintos, dos seus pontos de vista, de uma inteligência que, por muito que possa percorrer os espaços siderais ou penetrar nas mais pequenas partículas da matéria, não encontra o caminho da alegria, da paz, da plenitude interior. Do mesmo modo, o homem que se sente senhor do mundo, da sua existência e da existência dos outros, não atinge o âmago do que é viver, o seu significado último, que só por si lhe dá consistência. Pelo contrário, é isso que é revelado a quem aceita a realidade de ser criatura, pequena diante do Criador, mas tão preciosa para ele que a chama a participar da sua vida. A primeira leitura apresenta-nos um entendido que erra completamente. Foi pela força da minha mão que fiz isto, com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Mudei as fronteiras dos povos, saqueei os seus tesouros, derrubei toda aquela gente. Esse homem julga-se inteligente e não se dá conta de que é um simples instrumento nas mãos de Deus. Ai da Assíria, vara da minha cólera, o bastão das suas mãos é o bastão do meu furor. Um bastão não pode comandar um homem, é o homem que faz mover o bastão. Ao contrário do sábio e entendido da primeira leitura, os pequeninos do Evangelho, sobre os quais se inclina o olhar comprazido de Deus, entendem os mistérios do reino. Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. É preciso ser pequeninos para acolher o dom de reconhecer o mistério de Jesus, para entrar no conhecimento do Pai e do Filho, no segredo da sua vida, conforme é da vontade de Deus. Jesus bendiz o conhecimento do Pai e do Filho no segredo da sua vida, conforme é da vontade de Deus. Jesus bendiz o Pai por esta sua vontade. Ele que se fez pequenino, humilde, manso, completamente disponível a realizar a sua vontade. O verdadeiro poder do homem não depende do que tem, dos meios de que dispõe, mas dos dons do Pai, que os dá a quem é suficientemente pobre para os receber. Eu te bendigo, ó Pai, porque revelaste estas coisas aos pobres. A pobreza cristã, e mesmo a pobreza dos religiosos, não é algo de simplesmente negativo. É bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados, e por meio de Jesus, com o Pai. Bem-aventurados, porque nesse encontro, conhecimento, experimentam a alegria, a paz, o amor que é Jesus, bem-aventurança de todas as bem-aventuranças. Hoje a Igreja faz memória a Santo Henrique. Nasceu na Baviera em 973. Sucedeu seu pai no governo do ducado e mais tarde foi eleito imperador. Distinguiu-se por seu zelo em promover a reforma da vida da Igreja e a atividade missionária. Fundou vários bispados e enriqueceu mosteiros. Morreu em 1024 e foi canonizado pelo Papa Eugênio III em 1146. Este santíssimo servo de Deus, depois de ter sido sagrado rei, não se contentou apenas com as preocupações do reino temporal,
mas querendo obter a coroa da imortalidade, decidiu combater pelo sumo rei, a quem servir é reinar. Para tanto, dedicou a maior solicitude na promoção do culto divino, enriquecendo as igrejas com diversas doações e oferecendo-lhes toda sorte de ornamentos e alfaias sagradas. Fundou nos seus domínios o bispado de Bamberga, dedicado aos príncipes dos apóstolos São Pedro e São Paulo, e ao glorioso mártir São Jorge, confiando a jurisdição especial da Santa Igreja Romana. Queria, assim, prestar à primeira sé da cristandade a honra que lhe é devida por direito divino e dar maior firmeza à sua fundação, colocando-a sob tão elevado patrocínio. De uma antiga vida de Santo Henrique. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, Santo Henrique e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor Deus, que cumulastes de graça o imperador Henrique, elevando-o de modo admirável das preocupações do governo terrestre às coisas do céu, concedei por suas preces que vos busquemos de todo o coração entre as vicissitudes deste mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.